eu sou o Macorati e nessa videoaula vamos continuar o nosso curso de C# falando sobre o controle Trivial. Nesta videoaula vamos mostrar como podemos acessar um banco de dados e obter informações exibindo num controle Trivial. Lembrando que um controle Trivial ele é ideal para exibir informações em formato de dados hierárquicos, né? O controle Trivial ele contém uma coleção de nós, né? Lembrando uma árvore. E ele é muito semelhante ao Windows Explorer. Um dos itens que mais usamos e que é parecido com a visualização do Trivial é o Windows Explorer. Então, nesse exemplo, eu vou acessar um banco de dados SQL Server. Eu vou acessar o banco de dados Northwind, né? E como ele é um banco de dados SQL Server, eu vou trabalhar com o namespace System Data SQL Client. Eu vou acessar duas tabelas desse banco de dados, a tabela Categories, categorias, e a tabela Products, a tabela produtos. E o que eu vou fazer? Eu vou acessar as categorias, né, e exibir as categorias no controle Trivial, e para cada categoria eu vou exibir os produtos que aquela categoria contém. Então eu vou ter um Trivial onde eu vou criar um nó raiz chamado categorias. Dentro dessas categorias eu vou ter o nome de todas as categorias que eu vou obter aqui da tabela categorias, e em cada categoria eu vou ter os nomes de cada produto que cada categoria contém. Para fazer isso eu vou usar os objetos da Adonet. Então eu vou usar os objetos Adapter, que vai preencher um dataset, né? Depois eu vou gerar um data view que vai me dar uma visão desses dados, né? Eu vou filtrar os dados, né? Onde o filtro, o que eu vou fazer, eu vou filtrar os produtos por categoria e eu vou obter depois cada informação num data row. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui da parte da Adonet, né? Vou explicar mais ou menos assim, só para mostrar como funciona. E eu vou estar usando um SQL Server local, né? o Express, que atualmente é o LocalDB. Então eu vou estar trabalhando dessa maneira. Então, para fazer isso, eu também vou usar um controle ImageList, vou definir, aqui eu falei 2 imagens, mas eu vou trabalhar com 3 imagens, tá? E depois eu vou atribuir, eu vou definir uma imagem, 3 imagens no ImageList, vou atribuir o ImageList à propriedade ImageList do Trivial, e depois eu vou, depois de obter as informações das tabelas, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou incluir um nó raiz usando o método add da coleção nodes, né? Eu vou criar um nó chamado categorias, que vai ser o meu nó principal. Depois eu vou incluir categorias aqui nesse nó raiz. Para isso, eu vou usar aqui o método add da coleção nodes, né? Aqui node 0 seria as categorias. Eu vou incluir os nomes das categorias aqui no nó raiz, por isso que aqui está um índice 0. E depois eu vou incluir, vou filtrar os dados, depois que eu filtrar os produtos por categorias, eu vou incluir o nome do produto na categoria. Então, lembrando aqui a sintaxe, tá? Eu vou trabalhar com data header, né? Com data view, que eu chamei de DV produtos. Então, ó, a notação da Adonet para obter o nome da categoria é o do DR, que é o nome do objeto data header. Aqui esse D tem que estar em minúsculo, né? Porque lembrando que a linguagem C# ela é case sensitive, tá? DR é diferente de DR com D maiúsculo. Então aqui corrijam, é um D. Então o nome do data header, o nome do campo que eu quero obter, que seria o nome da categoria, e eu tenho que dar um toString aqui. O código da categoria é o Category ID e o nome do produto, que é obtido a partir do DataView Produtos, que é o Product Name. Tá? Vou trabalhar com as propriedades, o método Expand e a propriedade
is expanded. Então, vamos então abrir a nossa ferramenta de trabalho, que é o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Criar um novo projeto, né? E clicando em New Project, selecionando a linguagem Visual C#, o projeto Windows Forms, e eu vou colocar C# Preview 4. Bom, temos aqui o nosso projeto. Eu vou visualizar a Solution Explorer, né? Opa. Fixar ela aqui. Vou fixar a Toolbox e vou aumentar o tamanho do nosso formulário aqui. Lembrando que vou alterar a cor de fundo para um contraste melhor. Vou alterar a propriedade text do formulário. Com informações de um banco de dados, né? Vou aqui na guia Common Controls, vou arrastar um preview. Vou alterar o nome do preview aqui como Preview 1, TVW1, para ficar mais fácil eu me referir ao controle. Aqui eu vou incluir um controle button. Que eu vou alterar o nome desse controle. Carregar Preview. btn carregar preview é o nome do controle. E o texto é carregar preview. Aqui eu vou incluir uma label, vou definir essa propriedade aqui, AutoSalve como false. E vou fazer o seguinte, selecionar aqui. Nessa label eu vou exibir o caminho. Deixa eu alterar a cor de fundo dela aqui, uma cor mais. Aqui eu vou exibir o caminho do nó que eu selecionei, tá? E vou incluir uma outra label aqui, AutoSize igual a false, né? Vou selecionar ela aqui e aqui eu vou exibir o item selecionado. Vou mudar a cor aqui, colocar uma cor um pouco diferente, mais diferente para ficar visível. Pronto. Aqui eu vou chamar de LBL hierarquia e aqui eu vou chamar de LBL item, apenas para identificar. Bom, então eu tenho meu controle de preview, isso aqui é uma interface muito simples, né? Então, eu já tenho aqui o meu formulário. Agora eu vou visualizar a janela Database Explorer. Ela me exibe as conexões com os bancos de dados. Então, olha, eu vou usar esse banco de dados, tá vendo? O Northwind. Tá? Eu tenho uma conexão criada aqui. Esse banco de dados você pode baixar ele na internet, né? Ele é gratuito e você pode instalar ele no seu SQL Server local. Tá? Eu não vou mostrar como criar essa conexão, porque ele está dando um timeout aqui. Tá, mas ele já abriu, ó. Então aqui, ó, eu tenho o banco de dados Northwind, tem as tabelas dele aqui, ó, e eu vou acessar essa tabela. A tabela é categorias
categories, né? Note que ela tem, eu vou usar o campo category ID, que é o código da categoria, e category name, que é o nome da categoria. E depois eu vou trabalhar com a tabela products, onde eu vou trabalhar com o nome do produto, né? Então eu vou exibir as categorias e depois os produtos daquela categoria, certo? Então, uma coisa que eu preciso saber é a conexão do banco de dados. Qual é a string de conexão? Essa é uma das coisas que eu tenho que saber. Então, na minha estratégia, né, que eu tenho que montar para mim acessar as informações no banco de dados e exibir no controle preview, eu tenho mentalmente, se você quiser colocar num papel, também pode. Você pode definir uma estratégia. Qual banco de dados você vai acessar, como você vai acessar, né? Se é usando a .NET, o Entity Framework, você tem que definir as tabelas, os namespaces que vai usar, a string de conexão. Então, é importante. Então, na string de conexão, para obter a string de conexão, com a conexão do banco de dados selecionada, você já vem na janela de propriedades, olha, e você já tem a string de conexão definida aqui, ó, tá? Certo? Então, aí você define os objetos .NET, aí define um objeto TreeNode, que é para preencher o TreeView, e tem as informações, filtra os produtos e exibe as informações no TreeView. Seria basicamente isso que eu vou fazer aqui. Então, voltando ao nosso código, né, eu vou clicar aqui no botão carregar preview, botão de comando, e ele vai abrir o evento click. Tá? Então, posso recolher aqui as janelas aqui que eu vou para visualizar o código. Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é definir os objetos .NET. Eu vou colocar aqui a definição e esse modo de acessar as informações, tudo no formulário, tá? Porque essa videoaula eu estou apenas mostrando como preencher um TreeView com informações do banco de dados. Esse é o nosso foco dessa videoaula. O mais correto, para ficar mais aderente às boas práticas, seria criar uma camada de acesso a dados, né? Não colocar o código de acesso a dados no formulário como eu estou fazendo aqui, ok? Então, eu vou definir primeiro, então, definir os objetos .NET. Então, eu vou, primeiro que eu tenho que fazer, como eu vou trabalhar com o SQL Server, eu tenho que definir um namespace aqui, né? Eu vou definir using system data SQL client. Aqui, esse é o provedor de acesso ao SQL Server. Tá? Então, eu vou definir um SQL connection, que vai representar a minha conexão. Depois eu vou definir um SQL data adapter, que eu vou usar para preencher as informações. Então, eu vou precisar de dois SQL data adapter. Um para as categorias e outro para os produtos. Né? Porque eu tenho duas tabelas. Tá? Aí, eu vou definir o dataset, que vai ser, né, o dataset ele é um objeto que representa as minhas tabelas em memória. Ele é um objeto desconectado. O dataset, quando ele é gerado, ele representa as minhas informações em memória no computador. No caso aqui, eu vou estar obtendo, nesse dataset, eu vou ter categorias de produtos e vou ter um DataView que representa uma visão, que é um filtro dos produtos por categoria. Tudo isso em memória, tá? E, então, eu vou usar um DataView, que representa uma visão, né? DataView produtos, né? E eu vou criar uma variável do tipo TreeNode, que representa um nó no TreeView, tá? Então, eu defini aqui, fora do evento click, que eu quero que essas variáveis sejam visíveis em todo o formulário, ok? Bom,
Então vamos definir a string de conexão. Vou colocar aqui, eu vou definir conexão. E aqui, para mim colocar aqui a string de conexão, eu preciso dela para saber informar aonde está o banco de dados, né? Qual é o caminho que eu faço para acessar o banco de dados. Então, lembrando que eu venho aqui na tabela Database Explorer, né? Na janela de propriedades, eu tenho aqui, ó, Connection String, a informação. Então eu copio, venho aqui no código e colo. Certo? Então, na linguagem C#, é bom você colocar o símbolo de arroba de forma que os caracteres aqui de barra invertida não sejam considerados como namespace. Então, ó, já defini esse string de conexão. Agora, né, eu vou criar uma conexão. Né? Eu já tenho o objeto connection definido, SQL connection, né? Então, eu vou dar um new SQL connection e vou usar a conexão ali que eu defini. Tá? Então, eu criei um objeto do tipo SQL connection chamado CN, que representa a minha conexão com esse banco de dados aqui, Northwind. Tá? Eu usei esse string de conexão aqui, ele criou uma conexão e retornou ali. Após isso, eu vou definir os dois adaptadores. DA categorias, né? Que vai ser um new SQL Data Adapter. E aqui eu vou selecionar Select as informações que eu vou obter de categorias. Na verdade, eu vou usar só o nome, né? Então, eu vou colocar, olha, se você tiver em dúvida, você vem aqui, eu vou colocar Category ID e Category Name, tá? Então, Select Category ID Category Name from Categories. E aqui eu vou colocar a conexão que eu criei. Então, olha aqui, ó, essa aqui seria a minha instrução SQL. Quando você digita essa instrução aqui, entre aspas, você tem que tomar cuidado, porque qualquer erro que você cometer aqui, o compilador só vai reclamar em tempo de execução. Então, vamos confirmar aqui os dados, se eu não errei aqui, ó. Embora aqui o nome não seja case sensitive, eu vou arrumar para ficar igualzinho, tá? Então, é Category Name, né? Category Name e Category ID. E o nome da tabela, Categories. Tá? Então, eu já criei um adaptador. Esse adaptador ele funciona como uma ponte entre o dataset e a tabela. É através do Data Adapter que eu vou preencher o dataset. Agora eu vou fazer a mesma coisa para produtos. Né? Inclusive, eu vou até copiar e colar para ganhar tempo. Só vou mudar naturalmente o comando SQL, né? Que aqui vai ser outra tabela. Então eu vou trabalhar agora com a tabela Products. Então eu vou trabalhar com Product ID e Product Name. Eu só vou trabalhar com o código e o nome do produto. Então vai ser Product ID e Product Name from Products. Então aqui é importante verificar, né, para ver se não tem Product Name, Product ID e a tabela Products. Tá? Lembrando que o mais correto seria eu trabalhar com procedimentos armazenados. Tá? Mas se você for trabalhar com SQL, sempre tenha o cuidado de verificar se você não digitou nada errado aqui nesse comando SQL, porque se você digitar, por exemplo, se eu tivesse digitado product aqui, a hora que ele fosse executar, ele ia dar um erro em tempo de execução. Ok? Bom, agora eu vou definir o dataset, né? Eu já defini, agora eu vou criar a instância. Dataset. Criei a instância
E agora eu vou preencher o dataset, né? Então, assim, aqui é sempre bom você tratar as exceções, porque exception. Então aqui, deixa eu puxar o código mais para cima, é aqui que eu vou preencher. Então eu vou pegar o adaptador de categorias que eu já criei, né? Ele tem um método fill, olha, que ele vai incluir as linhas da tabela, né? Que coincide com a minha instrução SQL, tá? E vai preencher meu dataset. Então aqui é o meu dataset e aqui é um nome que eu vou dar para a tabela, esse record set, esse conjunto de dados que ele vai gerar. Então eu vou chamar de categorias, tá? Aqui pode ser qualquer nome. Vou fazer a mesma coisa com produtos. Data-adapter produtos, né? Vou lá preencher meu dataset com as informações aqui do data-adapter produtos. Então ele vai usar essa conexão, esse comando SQL e vai me gerar, vai me preencher o dataset, tá? Bom, ok. Aqui se ele por acaso der alguma exceção, eu vou exibir uma mensagem, né? De erro. Vou exibir uma mensagem de erro, né? E vou retornar. Bom, depois que eu preenchi os datasets, então eu vou ter dois conjuntos de informações, de categoria e de produtos, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar um data view para produtos. Então, eu vou gerar um data view baseado nessas informações, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que filtrar os produtos por categoria, certo? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. É produtos. Será que eu errei aqui? DD produto. Opa! Errei aqui, ó. Tá vendo? A linguagem C# é case sensitiva, tá? Então, se qualquer erro que você cometer ali, né, ele não vai reconhecer, tá? E vai reclamar, o compilador vai reclamar. Agora, eu já posso criar o meu nó raiz, né? Que é o nó que eu vou chamar de categorias. Então eu vou lá no meu TreeView 1, né? Vou incluir o nó raiz. Aí eu vou usar o método add e vou colocar um texto chamado categoria. Pronto. Agora eu criei o nó raiz. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que percorrer primeiro eu tenho diversas categorias que eu obtive aqui, ó, né, no dataset categorias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer o meu dataset e vou preencher o nó categorias com as informações de todas as categorias. Então, eu vou usar um for each, né? Então, ó, eu vou usar um data row, que cada linha, eu vou percorrer cada linha da tabela. Eu vou chamar de dr in do meu dataset, né? Onde eu vou começar com categorias. Então, vou percorrer todas as linhas. Opa. Categorias. Que é tables. É uma coleção de tabelas, né? Então, olha, eu vou pegar esse dataset que eu criei aqui e vou percorrer linha a linha, cada linha do dataset que tem as informações de categoria. Que vai ter o quê? O código e o nome da categoria. Então eu vou todas as linhas. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou pegar
o meu nó trinode que eu defini aqui, né? Tá aqui. E vou incluir o nome da categoria, né? Como eu já tenho um nó raiz, então vai ser a partir do primeiro nó. Aí eu vou dar um nodes add, e aí eu vou incluir o nome da categoria, tá? Category name. E aqui eu tenho que dar um toString. Vou incluir novamente o nome, porque aqui eu estou usando o construtor, aonde o método add, aonde eu informo a chave, o texto que vai aparecer e a imagem. Eu vou trabalhar com duas imagens, né? Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu incluí o texto referente ao nome da categoria aqui no meu nó raiz, tá? Bom, então eu preencho com o primeiro nome, aí eu tenho que pegar para esse nome da categoria todos os produtos dessa categoria, certo? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que filtrar do meu data view. Eu vou usar o filtrar a linha por código de categoria. Então, category ID, ele vai ter que ser igual ao quê? DR, que é o meu data header, category ID. Pronto. Aqui eu filtrei para essa categoria, eu peguei o código dela e vou pegar todos os produtos dessa categoria para esse código da categoria. E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que preencher, né? Vou usar um for next, né? E vou preencher. Todos os produtos que ele obteve, eu vou contar, né? Vou tirar menos um que ele começa com 0, índice 0. Vou incrementar e vou preencher para essa categoria que eu incluí aqui. Eu filtro todos os produtos dela e tenho que preencher todos os produtos, incluindo um nó nesse subnó categoria. Então, que vai ser nó nodes add, né? Eu dou um preview. Então aqui eu vou informar o nome dos produtos. Eu vou ter mais de um, né? Então por isso eu estou colocando, eu vou percorrer todos os produtos, começar com o índice 0, né? Eu vou pegar o primeiro produto, que está lá na minha, e vou exibir o nome do produto. Pronto. Essa vai ser a chave, né? Então eu vou repetir aqui que eu vou incluir o mesmo nome ou texto. E aqui eu vou exibir a imagem 2, índice 2. Pronto. É isso aí. Temos aqui o nosso código, né? Então, product name. Então, lembrando que esse DV produtos e row product name to string é o nome do produto. Então, aqui eu estou usando o método add. Eu estou usando a sobrecarga onde eu exibi o nome da chave, o nome do texto que vai aparecer e o índice da imagem que eu quero exibir e o índice da imagem que ele vai exibir quando o nó for selecionado, certo? Então, vamos salvar, vamos voltar aqui ao nosso
E agora eu vou abrir a Toolbox e vou selecionar o componente Image List, né? Vou dar um Image List aqui. Aqui, ó, eu vou selecionar as imagens, Choose Images, vou trabalhar com esse tamanho mesmo, e vou, usando o editor de imagens, incluir as imagens. Ele vai me abrir aqui, deixa eu diminuir aqui, senão não vai ficar visível para vocês. Bom, eu vou selecionar as imagens aqui. Então, olha, eu vou trabalhar com essas duas imagens e a outra imagem é essa imagem aqui, tá? Selecionei, pronto. A imagem do livro fechado é índice 0, livro aberto é índice 1 e a imagem de verificação TIC é índice 2. Vou dar um OK, né? Então, ó, vou lá no código. Ó. Lembrando que quando eu for incluir o nome da categoria, eu coloquei aqui, ó, a primeira imagem que eu vou exibir vai ser a de índice 0, no nó categoria. E quando eu selecionar o nó, eu vou exibir o livro aberto. Tá? 0 é a imagem do livro fechado, 1 é do livro aberto. E aqui, nos nodos dos produtos, eu vou exibir a imagem do cheque, né, de verificação, tanto quando eu selecionar o nó, quando eu exibir o nó, quando eu selecionar o nó. Ok? Então, só está faltando eu vir aqui, selecionar o List View e atribuir, né, o Image List ao meu Image List que eu tenho as imagens. Tá? Estou definindo a propriedade Image List. Se você olhar aqui em propriedades do controle, ó, tá aqui o Image List, ele atribuiu o Image List 1. Tá? O Image Index 0, ele também já atribuiu. Deixa eu alterar aqui o tamanho da fonte que ele vai exibir, para ficar um pouquinho mais visível. Tá? A minha máquina está um pouco lenta, então aqui eu vou trabalhar com um pouquinho maior. Pronto, então agora vamos executar, né? Tá faltando eu exibir aqui, né? Aqui você vê o caminho, então para isso eu vou usar um evento do controle preview. Tá? O evento After Select. Se eu clicar duas vezes para mim selecionar um evento, eu posso vir aqui na caixa de eventos, ó, ele já me dá o evento padrão, que é o After Select. Eu vou clicar duas vezes sobre ele e aqui, o que eu vou fazer? Eu quero aqui na primeira label, né, que eu chamei de hierarquia, e eu vou exibir o quê? Vou exibir a hierarquia do nó selecionado, tá? Selected node, tá? A propriedade full path. E na outra label, eu vou exibir na label, na label item, eu vou exibir o quê? Eu vou exibir o texto do nó selecionado. Selected. Ok? Então, quando eu selecionar um nó, numa label ele vai exibir a hierarquia do nó, né? E no outro ele vai exibir o texto do nó que eu selecionei. Então vamos executar. Então ele já me apresenta o formulário. A hora que eu clicar em carregar preview, ele deu um erro. Vamos executar de novo, que a minha máquina não está muito boa. Bom, examinando o erro aqui, ele está dizendo aqui que não é possível encontrar a coluna category ID.
Então vamos ver em que linha que ele está dando erro. Categoria de só aparece aqui, então vamos lá. Ah, tá. Categoria de. Então só vou confirmar que o erro vai ser aqui e eu já sei o que está acontecendo. Quando chega aqui, olha, a hora que eu vou dar eu coloquei um breakpoint aqui, né? Então, olha, ele está falando que ele não está achando category ID, tá? Então, o data header category ID, eu estou na janela aqui, immediate window, né? Então, eu quero ver se o data header das categorias está me retornando category ID. Tá me retornando, então já sei o que é. Então isso é bom acontecer porque você percebe quando o erro. Então vamos parar a aplicação. Quando eu definir, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Quando eu quero fazer um filtro, que eu quero filtrar os produtos pelo código da categoria. Então, eu estou usando o DataView Produtos. Então eu estou falando aqui, o filtro que eu estou definindo qual que é? Eu quero que o campo Category ID aqui do meu DataView Produtos seja igual ao campo de Category ID das categorias, né? Do meu Data Read categoria. Acontece que quando eu defini essa string, então por que isso é assim? Olha, porque os produtos ele tem Product ID, Product Name e ele tem um campo Category ID que vincula as categorias, né, aos produtos. Quando eu defini aqui o meu Data Adapter, para os produtos, eu coloquei Product Name para ele retornar Product ID e Product Name. Então, eu não estou retornando o código da categoria. Então, eu tenho que vir aqui, ó, eu tenho categoria ID, tenho que retornar o código da categoria para mim fazer a vinculação. Senão, eu não consigo filtrar, né? Não consigo filtrar aqui, tá? Porque esse category ID, ele é um campo da tabela de produtos, que está aqui no meu DataView. Então, eu quero filtrar toda vez que a categoria for igual, o código da categoria da tabela de produtos for igual ao código da categoria da tabela de categorias, eu sei que esse produto pertence a essa categoria. Como eu não defini aqui esse campo, aqui no meu select, ele não está vindo. Então, ele realmente vai falar que ele não acha esse campo aqui na tabela, na visão produtos, DV produtos. Tá? Agora, podemos reiniciar. Você percebeu que o erro ocorreu em tempo de execução, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, agora eu vou clicar em carregar preview. Pronto, ele já me carregou, ó, o nó raiz categoria, exibe todas as categorias e em cada categoria os produtos, certo? A hora que eu selecionar, ó, ele me dá aqui o caminho completo e o nome do item, tá? Olha lá, ó, caminho Beverage, ele me dá a categoria Beverages, que é a hierarquia, e o item que eu selecionei. Se eu clicar aqui no outro item, ele vai me dar a hierarquia e o item, certo? Notando quando eu seleciono um item, olha, um nó, para a categoria ele me abre a segunda imagem, tá? É isso que eu quis dizer quando eu defini aqui o código, ó, 0 e 1 para categorias. E para produtos, já não ocorre o mesmo, né? Olha, se eu selecionar um produto, eu usei o mesmo índice 2 e 2, né? Aqui, ó, no nó de produtos. A imagem que eu estou exibindo é a segunda imagem, né? Deixa eu só mostrar para você as imagens, para você conferir. Vamos lá em olha aqui, ó. A imagem de índice 0 é o livro fechado, do índice 1 é o livro aberto e do índice 2 é o check, tá? Então, aqui no código, foi isso que eu defini, tá? Para categorias, a imagem que eu exibo é o livro fechado. Quando eu seleciono, ela exibe o livro aberto. Os produtos, eu exibo tanto para o nó, quando eu seleciono, como o nó que exibe a mesma imagem. Então, executando, eu tenho
o preenchimento, né? E a exibição, quando eu seleciono um nó de categorias, ele me mostra o livro aberto, que é a imagem de índice 1. E quando eu seleciono um produto, tanto a imagem exibida como a selecionada tem o mesmo índice. Certo? Eu posso aumentar as imagens, né? Se eu vim aqui no meu controle, vamos supor que eu quero aumentar para um tamanho maior a imagem. Vou selecionar aqui e executar. A hora que eu preencher, eu já tenho imagens maiores, né? A hora que eu seleciono um nó da categoria, ele me exibe o nó, o item que eu selecionei, a hierarquia, e me exibe a segunda imagem, que é a de índice 1. Certo? Então, você viu como é simples, né? Eu acho que a parte do TourView é muito simples. É só usar o método add, né? Creio que a parte mais complexa aqui seria da Adonet. Mas mostramos então como podemos acessar informações do banco de dados e preencher num controle TourView, né? Notem que é uma visualização que permite diversos recursos. Eu posso ter muitas possibilidades para trabalhar no controle TourView. Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima!